2-0 do Flamengo, do jeito que foi, assim, jogando de uma maneira que sem nem raça, tava sentindo em casa totalmente. O Inter tava tomando 3-0 e ninguém saiu quase machucado do Flamengo. Pronto, falei. O Flamengo ele teve o privilégio de vir do Rio de Janeiro e fazer um coletivo dentro do Beira-Rio. E assim, tu olha a escalação do Flamengo, eu tô muito com o de velho. Não tem como ninguém ganhar. E tu olha e aí tu fala que o cara que tava fora do time deles, que voltou, era só a Arrascaeta. Achando que vai jogar de igual pra igual, termina rápido o jogo. Nação, tem gente aí que já perdeu a segunda de 3 partidas e está apelando para a pancadaria. Que absurdo. Vamos acompanhar aqui, Nação. O Colorado parece que ficou meio que nervoso. Porém, temos aqui Clayton mandando o papo reto para ele, falando o que aconteceu dentro de campo. E para finalizar, temos a rapaziada lá da ATL TV no dia seguinte, após mais um baile do nosso Mengão. Link na descrição aí, Nação, de todos os canais como o crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo. Como o André, o Inter não tem justificativa para não avançar quarta-feira agora. Tem que dar um jeito de avançar. Foda-se, tem que dar o seu jeito. Porque o Campeonato Brasileiro ficou muito difícil de pensar em algo além do G8, né? O G4, o G6 hoje já tá muito difícil. Porque o Inter, quando tem a chance de encostar, dá um jeito de se complicar, né? Então, o Inter precisa avançar na Copa Libertadores. Então, avança em quarta-feira. Avança em quarta-feira, façam a sua obrigação. Se colocaram nessa situação depois de não ter vencido o Fluminense pela Copa do Brasil, depois de terem sido eliminados, beleza. Agora quarta-feira é guerra e quarta-feira precisam avançar. O que me chama a atenção é que o Inter reserva, né, que joga contra o Flamengo titular, é um time extremamente inofensivo dentro de sua casa. 2-0 do Flamengo, do jeito que foi, assim, jogando de uma maneira que sem nem raça, tava sentindo em casa totalmente. Parou, fez uma forcinha, fez gol. Então, assim, isso pra mim é inadmissível. Agora, o time precisou ser reserva hoje, ok. Queria que jogasse igual para igual com o Flamengo, acho que seria exigir muito. Agora, que ia ser uma lavada do Flamengo de fazer 3-0 dentro do Beira-Rio, um Pedro fazendo 2 gols ao natural, e isso eu não esperava. Com bicicleta lá atrás. Não, isso eu não esperava. Então, assim, não foi bom pro Inter no final o resultado. Né? O Inter nem fez o que, entre aspas, a gente brincou que deveria fazer, que era cansar o Flamengo, né? De chegar mais junto numa bola ou outra, quer dizer, nem para não ser desleal, mas, né? Assim, a gente tá falando que quer, raça, né? Beira-Rio, cara. Olha, a camisa do Inter. Em off aqui a gente tá falando, né? O Inter tava tomando 3-0 e ninguém saiu quase machucado do Flamengo. Pronto, falei. Não teve um carrinho, não teve uma decisão. O Inter tava assim, jogou. Treinou, o Inter treinou. Tava brincando, tava ali, tava de boas. Pô, e na boa, né? O Flamengo treinou. O Flamengo treinou. Eu não fiquei surpreso do jeito que vocês estão. Eu esperava que fosse isso aí mesmo, fosse um domínio total do Flamengo. Eu falei domínio técnico, sim, Lucão, mas dá vontade? Como é que o jogador não tem vontade de jogar? Cara, assim, sou de uma época, estou muito errado, que se em 2010 o Flamengo tivesse jogado 3-0, o Guinha Azul tinha levantado pelo menos 3. Se fosse 2006, o Edinho tinha levantado no mínimo 3. Se fosse em 75, o Caçapava tinha levantado no mínimo 3. Então, assim, eu penso assim... Não precisava nem ser o titular. Pode o falar Edgley teria pode falar o Clayton. Clayton, 3-0 no Beira-Rio, Flamengo jogando. Pelo menos um ali, o carrinho ali. Mas hoje eu esperava que o Richard e o Bruno Henrique iam fazer isso. É por isso que eu digo que eu não esperava algo muito diferente. O Richard, os 2 zagueiros eu esperava. Eu esperava isso, os 2 laterais. Nós brincamos aqui no pré-jogo que a estratégia era do pescoço para baixo, era canela. Porque é o seguinte, eu não posso chegar aqui no microfone e assim externar, não. Machuquem o jogador do Flamengo. Mas assim, de chegar junto ali, cara, eu esperava que ia ter, principalmente perdendo o jogo do jeito que perdeu, entendeu? Só que pensando alto. Eu não queria que machucasse o jogador do Flamengo. Eu queria que o jogador do Flamengo tivesse medo de ser machucado. Fala, Cláudio. Wagner, André, o grande problema é que não dava tempo de chegar no gol do Flamengo. De repente, os jogadores até tentaram. O Flamengo, ele passeou. O Flamengo, é só tu olhar o primeiro gol, o zagueiro, ele vem recuando em vez de dar o bote, tomou nos 2 gols. O Flamengo, ele treinou dentro do Beira-Rio. O Flamengo, ele teve o privilégio de vir do Rio de Janeiro e fazer um coletivo dentro do Beira-Rio. Os jogadores não conseguiam chegar. Os jogadores, eu não vou falar aqui que os jogadores não se esforçaram, não correram. Os jogadores não conseguiam chegar. O Flamengo, ele tirou o pé.
A Nani falava do meu lado aqui, tava com medo de tomar o mesmo 6 que o Santos tomou. O Flamengo se acelera, o Flamengo toca 5, 6, 7 com uma facilidade tremenda. Infelizmente, aqui do estádio, vendo o jogo, dava pena. O nosso time reserva, ele é muito abaixo. O nosso time reserva, eu não sei se jogaria uma segunda divisão. Nada. E assim, olha a escalação do Flamengo, eu tô muito com o de velho. Não tem como ninguém ganhar. Tu olha o time do Flamengo, olha assim, então aqui nós estamos, aqui tá um meio a meio, tá, galera? E aí tu olha, e aí tu fala que o cara que tava fora do time deles, que voltou, era só a Arrascaeta. O cara completou, não, cara, tem uma hora que entram 3 jogadores. Sim, aí entra só... Um é da seleção brasileira, o Danilo um é da seleção fora, equatoriana e um é da seleção argentina, a Uruguai. Entra o Plata, entra o Danilo e o Nico de la Cruz. E acabou o debate sobre se foi ou não certa a postura do Inter no primeiro tempo no Rio de Janeiro, né? Acabou esse debate, né? Eu acho que não teve escolha. Não, mas é que não tem como ser diferente. Não, mas aquele time não tem o que fazer. Não interessa. Contra o Flamengo, se tu propor o jogo contra o Flamengo, tu vai tomar. O que a gente vai fazer quarta, então? Eu quero tem que ser inteligente. Mas tá, não, inteligente, a gente vai ter uma pergunta sobre quarta. O Flamengo não marca. O Flamengo não marca. O Flamengo deixa jogar. Pois então, mas o Inter vai ter que atacar na quarta-feira. Mas tem que ser inteligente. Porque o resultado tá atrás. Mas se deixar espaço, vai tomar gol. Quarta-feira é preparar a vasilha. Tá, mas olha só, tem um ponto, tá? Tem que sofrer risco, porque assim... Claro. Já vamos adiantar. Coisas que vão acontecer na quarta-feira. Desculpa, tu ia ter eliminado. A gente vai ter que torcer pro Flamengo errar gol feio. E sai eliminado. A gente vai ter que torcer pro Rocher estar numa baita noite. E a gente vai ter que torcer também pra bola aérea do Inter funcionar perfeitamente, pelo menos defensivamente. Mas Vini, sim, é um jogo muito difícil. Todas essas coisas vão ter que estar alinhadas. Time de todos a sorte, a técnica, tudo vai ter que estar alinhado. Vai ser um jogo difícil, vai ter momento de emoção. Tu tem que jogar. Mas tu vai ter que jogar. Tem que jogar. Tem que fazer. Não, se não jogar... Mas tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente, concentrado e dar a vida. E sabe a diferença? Se não jogar, ele vai morar em Novo Hamburgo. O grande ponto, o Inter fazendo um gol, não precisa continuar se expondo. Se o Inter faz esse gol, consegue esse gol, e creio eu que os primeiros 25 minutos vão ser importantes para isso, se o Inter fizer o gol, o Inter vai poder sim ter esse comportamento mais estratégico. Sim. Mas eu acho que no início, Lelé, o Inter vai ter que usar do fator local e tentar fazer algum tipo de abafa com inteligência. Se jogar para cima, achando que vai jogar de igual para igual, termina rápido o jogo. Tá em nação, a mídia gaúcha se jogar de igual para igual e vai ter que sair pro jogo, hein? O Internacional não vai poder fazer aquele jogo fechado, todo mundo lá atrás, aquela linha de 300 lá atrás, não vai poder. O Internacional está tomando 1-0, vai ter que sair um pouco mais para o jogo. E eu acho isso bom para o Flamengo, né? Porque o Flamengo é um time de qualidade, tem uma ótima saída de bola e poderá, quem sabe, achar o primeiro gol ainda no primeiro tempo, que será muito importante, que vai dar uma certa folga ali, uma certa tranquilidade. Eu confesso que eu acho uma boa o Internacional sair um pouco mais ali e deixar os espaços para o nosso Mengão Nação. E o primeiro torcedor, além com esse papo de pancadaria, de dar uma chegada. Cara, que nojeira, hein? Que nojeira. Com todo respeito aí a rapaziada lá da Rádio Inferno, claro que não foram todos ali, só um que ficou com esse papo e eu não concordo nem um pouco com ele, com essa conversa, cara. Pô, que o cara falou que não saiu ninguém machucado do Flamengo, ainda tá nesse tempo, ainda está vivendo essa época. Realmente, antigamente o futebol era uma loucura. Eu vou lembrar de um aqui dos nossos, o próprio Júnior Baiano, né? Quem não lembra? Se você puxar os lances aí de Júnior Baiano, dá até medo você assistir. Imagina quem jogou contra Júnior Baiano. Mas isso ficou no passado, cara. Isso não existe mais hoje. Você não pode ficar na torcida para que um jogador machuque o outro, independente da situação. Se seu time está bem, ou se está mal, se está em um bom momento ou não. Independente de quem seja o adversário, o futebol é jogado, que vença o melhor. Não esse papo de desejar o mal para os adversários, né? Porque aí, na minha opinião, ele está desejando o mal. Já pensou um jogador com toda a maldade no coração, dar um carrinho por trás? Cara, Deus livre, cara, de um jogador do Flamengo ou qualquer outro time aí. A gente não quer isso, né? De maneira nenhuma. Mas Clayton ali mandou a real para ele ali, falou que foi um jogo treino do Flamengo. Na verdade, não dava tempo deles chegarem nos jogadores do Flamengo, porque o Flamengo trocava o espaço e fazia uns toques muito rápido ali e não tinha como eles chegarem. Eu achei engraçado quando ele falou que de lá do estádio dava pena na verdade de ver o Internacional em campo, aquele Internacional em campo contra a equipe do Flamengo. Era pena. Então, nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.